em Teresina. Cíntia, um evento inédito, importantíssimo, o governo se abrindo para receber as propostas, as ideias do povo, da comunidade, dos movimentos organizados. E tem outra novidade: as propostas vão chegar até o presidente Lula, serão entregues nas mãos do presidente. Conta pra gente. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Ciência Política. Boa noite, Ananias, boa noite aos colegas que estão aí e também aos telespectadores. Sextou com trabalho, né? Bom, Ananias, foi um sucesso, aliás, está sendo um sucesso essa plenária. Mais de 2.000 pessoas passaram por aqui. Nesse momento agora, nós estamos acompanhando aquela participação dos representantes, ou seja, o pessoal do movimento social que foi selecionado para falar no dia de hoje. Mas todos vão participar. De que forma? Podem participar através de eventos como esse aqui, ou então através da plataforma digital que foi disponibilizada pelo programa Brasil Participativo, que é inédito no país. Pela primeira vez, o planejamento do governo brasileiro vai ser feito com a participação dos brasileiros. Para isso, estão aqui no Piauí a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela ainda está lá em cima, acompanhando cada uma das apresentações dos representantes de movimentos sociais, o ministro Márcio Macedo, que é da Secretaria da Presidência da República, e também o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, que, aliás, abriu essa solenidade no dia de hoje. Agora vai falar Maria Laura Reis, que é representante da comunidade LGBTQIA+. Essas propostas, elas estão, de fato, atraindo os brasileiros. Até agora, 4 estados foram visitados, o Piauí é o 5º. Eles vieram do Ceará, por exemplo. Mas na plataforma digital, Ananias, já 85.000 pessoas participaram e apresentaram 1.300 propostas até o momento. Até o final de julho é possível fazer essa participação e as propostas serão encaminhadas, inseridas ou não. É claro que nem todas as propostas vão fazer parte do plano plurianual, mas aquelas que forem selecionadas serão apresentadas em agosto. E dia 31 de agosto, o Congresso Nacional vai votar, isso é constitucional, vai votar o planejamento para os anos entre 2024 e 2027. E a novidade que eu vou falar também para vocês, que foi anunciada aqui pelo ministro Márcio Macedo, é o seguinte: as 5 melhores propostas, os seus autores terão um encontro com o presidente Lula. Então, no dia em que o planejamento participativo brasileiro for apresentado ao presidente, isso vai acontecer em agosto, esses 5 autores das melhores propostas poderão estar com o presidente. O presidente vai conversar com eles. É por isso que eles estão fazendo até campanha. Por exemplo, se você tem, Ananias, uma proposta que você acha interessante, ou para o seu estado, ou para o país como um todo, você vai lá na plataforma, você coloca, é possível você colocar até 3 propostas na plataforma. E aí, depois, é só esperar para ver se você vai ser um daqueles, ou a sua proposta será uma daquelas consideradas as 5 melhores do país. É de fato algo inédito. E hoje, antes desse evento, a ministra Simone Tebet, os ministros Márcio Macedo e Wellington Dias conversaram com os jornalistas. A ministra Simone Tebet, ela fez um alerta importante. Ela disse o seguinte, Ananias, que somente com a reforma tributária vai ser possível fazer justiça social no Brasil. Inclusive, ela, de uma forma sutil, ela até disse o seguinte: olha, o Congresso vai apreciar o planejamento e pode até não votar, ou pode até questionar algumas coisas, mas vai estar questionando aquilo que os brasileiros escolheram, ou seja, o peso de, por exemplo, um Congresso que é mais de direita, que, por exemplo, retirou vários, a gente viu, esvaziou agora o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Se acontecer isso com o planejamento, vai estar acontecendo não apenas com uma proposta feita por ministros do presidente,
excelente, mas uma proposta feita por brasileiros. E aí tem um peso bem maior, né? A gente tem a fala da ministra, inclusive. Nós queremos menos impostos para os mais pobres. Por quê? Porque o mais pobre paga mais imposto no Brasil. E daí a resposta que eu dou a vocês, só tem uma saída para a gente conseguir realizar todos esses sonhos que estão sendo e vão ser anunciados aqui em Teresina, que é a gente aprovar definitivamente, não tem outra bala, não existe outra bala de prata. Se nós quisermos crescer de forma duradoura e sustentável, e crescimento significa emprego na veia, significa emprego, renda, significa arrecadação dos cofres dos estados e municípios para realizar obras públicas, apenas com a reforma tributária. E é a reforma tributária do consumo. Esta reforma tributária faz exatamente o que essa jovem falou. Porque quem mais consome no Brasil? Proporcionalmente o mais pobre. Se ele recebe o Bolsa Família, ou se ele recebe 1, 2, ou mesmo até 3 salários mínimos, quem recebe até 2,5 salários mínimos, não vamos nem colocar 3, ele praticamente, ele gasta 90% com consumo, com alimento, com pagamento de água, luz, com compra no comércio. Já aqueles que ganham mais salários, eles consomem e conseguem poupar ou conseguem comprar e aumentar as suas propriedades de renda. Então, a reforma tributária é uma reforma que garante justiça social, porque ela vai tirar imposto de quem paga, dos mais simples, que vão ter direito à restituição, por exemplo, quando comprarem os alimentos no supermercado. Então, é importante a pergunta que ele fez, porque sim, o cobertor é curto, nós não estamos vendendo aqui utopia, ninguém está aqui para dizer que vai cumprir tudo o que for colocado, por isso falamos, escolham 3, as prioridades estarão lá, e eu quero encerrar dizendo o seguinte, e tenho certeza que posso falar em nome do presidente Lula, nós não podemos até não conseguir cumprir todas as prioridades que estarão elencadas, mas tudo que constar do orçamento, que nós vamos colocar no orçamento para ser votado no Congresso Nacional, vão ser todas as políticas, programas e ações que foram escolhidos pelo povo brasileiro. Lá não vai estar no orçamento nada que não foi considerado prioridade pela população brasileira. É isso, Ananias. E o estado do Piauí foi muito elogiado pela ministra Simone Tebet. Ela disse que o Piauí já está a um passo à frente porque está fazendo o orçamento participativo, enquanto o governo federal faz ainda o planejamento participativo. O governador Rafael Fonteles mencionou durante a conversa com os jornalistas que o Piauí tem algumas prioridades dentro do próximo PPA. Inclui, por exemplo, a inclusão de um transporte multimodal que ligará o futuro porto de Luiz Correia ao sul do estado. Além disso, também obras estruturantes. E o governador também falou que uma das perspectivas do estado do Piauí é a universalização do ensino integral, Ananias. Muito bem, vamos ouvir então o governador Rafael Fonteles. E o Piauí elencou basicamente 3 grandes áreas: rodovias, tanto ao norte quanto ao sul do estado, obras hídricas, adutoras e barragens, e também o multimodal, que ainda está na fase de projeto, que é a ligação por modais, que a gente não sabe quais serão ainda, do sul com o Porto de Luiz Correia. Então, basicamente, são as 3 áreas prioritárias que o governo do Piauí elencou para a Casa Civil. Olha, muitas coisas me chamam a atenção e eu queria fazer um registro. Eu queria fazer o seguinte registro. É participativo mesmo, aí tá cheio. Conta pra gente, tem muita gente junto, prestigiando o evento, muitas propostas já enviadas, né? E outra, com essa chegada das propostas ao presidente Lula, ele tem o compromisso de fazer, porque foi entregue em mãos. E a gente torce para que uma do Piauí chegue lá, não é, Cíntia? E a nossa proposta, senhor governador, e os
Pois é, eu mesma vou apresentar uma proposta. Vou lá entrar na plataforma e vou apresentar o ministro Márcio Macedo, que ganhou a plateia aqui hoje, porque ele citou o Torquato Neto, ele citou um trecho do hino do Piauí, então todo mundo se levantou durante o discurso dele. Mas olha, falando sério, ele disse inclusive que a gente pode fazer propaganda das nossas propostas. Por exemplo, cada brasileiro pode fazer campanha para a sua proposta ser votada, porque vai ter a votação. Quando você vai na plataforma, você vota, escolhe aquelas que são as melhores propostas. E sim, olha, você falou, esse evento começou pontualmente às 6 horas. Vou pedir para o Anderson. Anderson, consegue mostrar ainda? Olha quanta gente ainda está aqui. Poucas pessoas foram embora. Somente aqueles representantes de movimentos que já falaram vão aos poucos deixando. Mas aqui tinha mais de 2.000 pessoas, inclusive muitos representantes de indígenas, quilombolas, estavam aqui. O ministro Wellington Dias, por exemplo, foi saudado várias vezes com aplausos e gritos indígenas. Quando ele falou, quando ele foi se apresentar e fez o discurso dele, ele foi bastante saudado por representantes dos indígenas, várias etnias, inclusive uma etnia de Uruçuí, que trouxe muitos representantes. Olha, a gente falou aqui do indígena, acabou de passar um aqui, nesse momento, agora aqui por baixo da gente. Então, eles estão basicamente pedindo respeito à divisão das terras e pedindo, eu conversei com algumas pessoas de movimento social e eu percebi que o fator educação inclusiva está basicamente em todas as pautas por aqui, dos quilombolas, passando pelos representantes da FETAG, Federação de Trabalhadores da Agricultura, que querem uma educação inclusiva, e também os indígenas reclamaram muito da falta de uma educação que seja direcionada às crianças indígenas, Ananias. Você tem razão, de fato, é bem representativa. Essa plenária daqui do Piauí é considerada um sucesso pelo ministro Márcio Macedo. Muito obrigado, Cíntia Ládio. Eu sei que você ainda vai produzir um material incrível aí, ouvindo todas essas ideias para construir um país melhor, todo mundo disposto a participar, a se integrar, assim como você. Espero que a nossa audiência também dê a sua contribuição. É assim que a gente constrói um país, sem dúvida, melhor. Obrigado, Cíntia. Boa noite, bom trabalho para você. Exatamente.